E a velocidade da tramitação do recurso do ex-presidente Lula na segunda instância tem causado críticas, viu, Andreasa e Madu? Foram 42 dias, né, desde a sentença do juiz Sérgio Moro, em julho até o início da tramitação do recurso. A média dos demais processos foi de 96 dias. É o trâmite mais rápido até agora da sentença ao Tribunal Regional Federal, entre todas as apelações da Lava Jato com origem, né, em Curitiba. Isso tudo, essa informação que eu estou trazendo foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, né? Agora à tarde, no início da tarde, viu, Andreasa e Madu, em resposta, o juiz Sérgio Moro afirmou que os prazos foram seguidos estritamente. Mas para a gente entender um pouquinho o que aconteceu, temos a participação aqui no 3 em 1 hoje do nosso Tiago Uberreich, que vai fazer uma análise e depois a gente coloca para vocês debaterem. Vai lá, Tiago. Oi, Patrick. Oi, pessoal do 3 em 1. Eu pergunto para vocês, será que existe algum embate entre o juiz Sérgio Moro e o jornal Folha de São Paulo? O juiz soltou nesta sexta-feira uma nota dizendo que segue estritamente o prazo legal em relação ao processo contra o ex-presidente Lula, o processo que envolve o apartamento do Guarujá. Lembrando que, de acordo com o jornal, a apelação do petista contra a ação que o condenou no caso do apartamento do Guarujá chegou ao TRF da 4ª Região em prazo recorde, foram 42 dias. Já o juiz Sérgio Moro afirma que está simplesmente cumprindo os prazos e que não há nada de extraordinário. E diz ainda que o jornal está fazendo ilações. Será que existe algum embate entre o juiz Sérgio Moro e o jornal? Será que ele está agindo de forma política nesse caso? Bom programa. Começo com você, Madu. O que você acha? Olha, com relação a prazos, né, essa coisa de prazos, se está levando estritamente os prazos, eu fico pensando na caravana do Lula, porque se é para respeitar calendário, prazo, datas, essa caravana aí lulista, né, esse fracasso triunfal pelo Nordeste, né, onde ele vai à cata de multidões que desapareceram, isso é campanha política explícita, né? Hoje eu estava vendo isso até nos jornais. E o Tribunal Superior Eleitoral sobre isso nada faz. Isso é uma transgressão explícita da lei. Então, com relação a esse tipo de preocupação, eu acho que o pessoal do Lula também devia ter essa preocupação com relação a respeitar a lei no que se refere ao calendário eleitoral. Não seria isso não, Andreasa? Ou é bobagem que eu falei? Essa é uma outra coisa, a gente tem falado aqui, no caso da campanha do Lula, não é só ele que está em campanha não, há outros. O Tribunal Superior Eleitoral, para se posicionar diante dessa evidente ilegalidade, precisa ser provocado. Então alguém precisa entrar com uma ação no TSE apontando a campanha deliberada do senhor Lula e de outros, né? O João Dória também está em campanha, o Jair Bolsonaro também está em campanha, fora do período eleitoral. Só que a justiça precisa ser provocada nesse caso. Sobre a questão aqui colocada, não acho que a Folha de São Paulo está errada e o juiz Sérgio Moro certamente não está errado. Não há nenhum problema em a Folha apontar a rapidez. Aliás, acho até bom. Eu acho louvável que a tramitação entre instâncias tenha sido em tempo recorde. É o que a gente espera da justiça. Tá? Então, acho normal que a Folha aponte, ainda que como curiosidade, ainda que com alguma maldadezinha, o tempo de tramitação de primeira para segunda instância. Esse tempo depende do que acontece nesse meio do caminho, dos recursos, das possibilidades judiciais. A questão me parece ser outra. Não é se o processo chegou à segunda instância em tempo recorde, mas se essa tramitação da primeira instância para a segunda se deu de acordo com os prazos legais. Eu pergunto, se deu de acordo com os prazos legais? A resposta é óbvia, objetiva, simples, sim. Sim. Tudo foi feito dentro da lei, estritamente dentro da lei. Ponto final. Acabou esse assunto. Então, a Folha fez o seu papel, apontou uma questão curiosa e o juiz Sérgio Moro rebateu muito bem. Ele não pode tratar a imprensa como inimiga nesse caso, ela não é. Ele foi lá e disse, olha aqui, apontem se há alguma ilegalidade na tramitação. Não há mesmo, está aí, eu estou dizendo, eu fui verificar, está tudo dentro do prazo, tudo correto, ponto final.
Qual é a estratégia dos petistas, do Lula, com isso? Né? É evidente, só para concluir, Madu, é evidente que há uma patrulha aí. O que pretende essa patrulha? Agora já foi, né? Já subiu da primeira para a segunda instância em tempo recorde, né? Celeremente. Com esse chororô todo, com essa gritaria, com essa acusação, o que pretendem os petistas patrulhando? Que os próximos passos se deem lentamente. Eles querem criar constrangimentos para o andamento da justiça. Isso está muito claro. Né? Já se sabe, a Tribunal Regional de Porto Alegre, da 4ª Região, já sabe que se o próximo passo for em tempo recorde, naturalmente em tempo recorde, vai haver chororô. E isso cria constrangimentos. Isso é típico da estratégia de judicialização que os petistas, nós temos falado aqui, farão até a eleição. Vai, Madu. Não, eu só quero apontar, quando eu comecei a falar da caravana Lula, justamente aí que eu queria chegar. Porque na questão estritamente dos processos, né, na parte processual aí de Atibaia, do triplex e de tudo mais, o que a gente vê por parte da defesa do Lula, dos advogados do Lula, é só postergar datas, é só pedir transferências, é criar problemas, que isso não pode, criar aquelas listas enormes de testemunhas, até o Luxemburgo, técnico de futebol, está na lista. Enfim, eles é que ficam fazendo de tudo para retardar o andamento do processo. Então eu só quis fazer esse contraponto aí, pressa com relação à campanha eleitoral. E total falta de pressa, né? Total morosidade com relação aos processos que o ex-presidente responde. E é aquela velha história, porque se ele é inocente, né, você tem toda a pressa do mundo. Quando você é inocente, você tem toda a comprovação da sua inocência, então você quer ser julgado o mais rápido possível para que você se livre ali daquela pedra no sapato, daquele incômodo que é você estar sendo objeto de processo judicial. Né? Mas como esse não é o caso, né? Fica esse comportamento que eu acho inaceitável, que eu acho vergonhoso, de empurrar com a barriga e ao mesmo tempo é isso, fazer campanhazinha no jornal dizendo que a justiça está cumprindo o tempo recorde. Justamente quando a gente reclama que a justiça brasileira é morosa, que se acumulam milhões e milhões de processos que não andam, né? Porque quando se tenta ser eficiente, né? Aí que então a Folha de São Paulo vai reclamar de novo? Fala sério. O Andreasa... Tem uma coisa aí. Vai lá. Tem uma coisa, Patrick, claro. Uma coisa importante para acrescentar. Nós estamos num período pré-eleitoral, né? Pouco mais de um ano das eleições presidenciais. O Lula já se apresentou como candidato. Desde que dentro do prazo legal, nada fora da lei. Desde que dentro da lei é excepcional, é excelente que o processo relativo ao Lula, esse em que ele já foi condenado, corra celeremente, dentro da lei. Para evitar que nós cheguemos em meados do ano que vem, no período já eleitoral das convenções partidárias, com o Lula ainda não julgado, ainda não, com a segunda instância, ainda não tendo se manifestado a respeito, para condená-lo, para reafirmar a decisão do Sérgio Moro ou não. Entendeu? Então, se for dentro da lei, dentro dos prazos legais, como foi agora essa tramitação de primeira para a segunda instância, não há nenhum problema nisso. Nós temos que louvar quando a justiça funciona celeremente dentro da lei. Exatamente. Eu só ia trazer uma questão que você falou há pouco, o Andreasa, aliás, era o primeiro tema que a gente estava falando, né? O ex-presidente defendendo o Renan Calheiros e agradecendo ao ex-presidente Sarney, né? Ele que concedeu uma entrevista a rádios universitárias lá em Pernambuco. Eu peguei uma frasezinha aqui do que ele disse do Renan. Sobre o Renan, ele falou o seguinte: o petista afirmou que o PMDBista pode ter todos os defeitos. Ele deixou muito claro nessa entrevista, mas ajudou a governar o país. O que você achou da frase dele, ô Madu? Cara, eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque eu não vejo, ajudou a governar o país. Em que sentido?
né? É o ponto, é o que nós chegamos, né? Eu acho que foi uma grande enganação. Um período em que a gente tem que ter um distanciamento histórico maior para poder analisar, mas eu não consigo, eu não consegui entender o que ele quis dizer com isso, entendeu? Ou se ele está sendo cínico demais para minha pouca inteligência. Tá sendo ou ele sempre foi, o André Azar? O que você achou da frase? Não, eu entendi claramente a frase do Lula. O Renan Calheiros pode ter todos os defeitos que nós sabemos que ele tem e outros tantos que ainda não sabemos. E com esses todos que nós não sabemos, o que o Lula não confessou, ele ajudou o Lula a governar o Brasil e a construir um dos mais corruptos governos da história brasileira. É a isso que o Lula é grato, né? A porção dos defeitos do Renan Calheiros ainda não conhecida compôs um governo criminoso do começo ao fim. Estão aí as evidências. Um governo que pilhou o Estado, que assaltou o Estado, que tomou as rédeas do Estado, que aparelhou o Estado, que infiltrou o Estado, que inchou o Estado. Pode usar todos os verbos negativos sobre o Estado. Eu poderia usar os piores possíveis, mas a mãe da Vera não deixa eu falar aqui palavrão. Esses caras dilapidaram o Estado para o próprio benefício, todos eles em consórcio. Evidente que, eu falo isso aqui sempre, o projeto de poder no comando da cadeia da organização criminosa era o petista. É claro que encheram a burra de dinheiro também os petistas, mas como consequência da dominação do Estado, da permanência do Estado. Os sócios menores, entre os quais o PMDB, entre os quais o Renan Calheiros, entraram só com a parte pecuniária mesmo. É isso. É muita gratidão. Agora eu entendi. Agora eu entendi, Andreasa, obrigado. Quer dizer, o que para todo mundo é defeito, o que para todo mundo é antiético, o que para todo mundo é amoral, para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é virtude. Obrigado pelo esclarecimento, cara. Muito obrigado, agora entendi. Tudo entendido, então.